Dependentes químicos normalmente costumam ser vistos de maneira preconceituosa, sendo considerados pessoas fracas e irresponsáveis, quando na verdade a dependência se trata de uma doença que afeta o ser humano física e psicologicamente. Com a dependência, a pessoa vai perdendo o controle sobre a ação da substância em seu organismo, necessitando de auxílio da família e muitas vezes apoio de especialistas para superar esse transtorno. TV Câmara Entrevista de hoje falando sobre dependência química com a psicóloga Isabel Rivas. Juntos vamos hoje descobrir um pouco mais sobre as dificuldades das pessoas que lidam com essa situação e também como evitar e superar essa dependência. Oi, muito obrigado pela presença aqui. Obrigada pelo convite. Legal. Isabel, eu queria que a gente começasse falando para as pessoas aí, explicando o que seria, o que é uma dependência química. Dependência química é quando o uso de uma substância acaba sendo... a pessoa não consegue deixar de usar. De uma maneira bem simples, né, para as pessoas entenderem, algumas substâncias elas têm esse poder de transformar o funcionamento do nosso cérebro. E a pessoa precisa cada vez mais de uma dose maior para sentir a mesma sensação, né? Cada substância química causa uma sensação diferente e a pessoa acaba sempre buscando essa mesma sensação, o mesmo nível de prazer. E para isso ela vai precisar sempre mais. Por isso que se torna um problema. Algo que começa como uma brincadeira ou como um uso recreativo acaba realmente tomando conta da vida da pessoa. Certo. E por que a dependência química ela é considerada um transtorno mental? Porque ela afeta o cérebro e ela vai afetar o comportamento do indivíduo. Existem substâncias químicas que causam dependência, mas que não causam um transtorno mental tão evidente. Por exemplo, a cafeína causa dependência. Muitas pessoas tomam café e muitas pessoas, se precisarem ficar sem o café, vão ter dores de cabeça, irritação, mau humor, tremedeira. Não necessariamente elas vão ter uma alteração do comportamento. É a mesma coisa com a nicotina do cigarro. O cigarro causa dependência química, a pessoa precisa sempre fumar mais para se sentir bem, mas ela, ao usar a nicotina, ela não fica transtornada, ela não muda a maneira de se comportar. Algumas substâncias causam essa alteração não só nesse sistema de recompensa, não só nessa área do cérebro que está relacionada ao prazer, mas ela vai causar uma alteração do comportamento, da capacidade do indivíduo de julgar o que é certo, o que é errado, e isso vai ser algo que vai afetar não só o indivíduo, mas muitas vezes quem está em volta dele, enfim, toda a sociedade, como álcool, cocaína, crack e outras substâncias que a gente conhece. Certo. Então a gente pode falar então que uma pessoa viciada em café, ela também é dependente químico? Como que é isso? Quais são outras substâncias aí que a gente pode enquadrar, né, nisso aí? Existem muitos medicamentos, né? Medicamentos de uso controlado, medicamentos principalmente calmantes, medicamentos para dormir, né? Os conhecidos como tarja preta. A cafeína, há quem diga até que o chocolate tem a capacidade de viciar, Coca-Cola. Enfim, a cafeína é uma das substâncias mais comuns de um uso bastante corriqueiro e que tem, vamos dizer assim, causa uma dependência química que é inofensiva. Por exemplo, para a maioria das pessoas, se a gente falar de um paciente cardíaco que tenha uma restrição médica que não possa mais consumir cafeína, pode ser que a pessoa precise de ajuda para conseguir cortar o café da sua vida. Talvez ela não consiga fazer isso rápido ou não consiga fazer isso sem sofrimento. Certo. E o cigarro, no caso, por que o cigarro é tão difícil das pessoas largarem o cigarro? A gente já conversou sobre isso numa reportagem que nós fizemos do Dia Antifumo. Por que o cigarro também é um dos vilões aí e também está enquadrado nessa dependência química? Por causa da nicotina, né? A nicotina é a substância de todas as substâncias que existem dentro de um cigarro, é a nicotina que causa a dependência química. As outras vão causar os problemas de saúde, estão lá para dar sabor, enfim, tem outras funções. O que causa dependência, o que faz com que a pessoa, depois do primeiro cigarro, do segundo, vire um consumidor, é a nicotina. E a característica da nicotina é que faz ela ser uma substância altamente viciante. Então, o percentual de dependência é muito alto. Então, as substâncias, elas têm um percentual de dependência diferente, né? Então, assim, do número de pessoas que vêm a experimentar essa droga, essa substância, algumas vão se viciar com mais ou menos facilidade. E no caso da nicotina, mais de 90% das pessoas que experimentam vão desenvolver dependência química mesmo. Certo. E no caso do álcool, você acredita que a bebida alcoólica ela incentiva o uso de outras drogas, como é dito
por algumas pessoas. Como que você vê a importância do álcool aí nessas outras dependências químicas e até do próprio álcool, né? Com certeza. O álcool ele é inserido na nossa sociedade como algo comum, algo bem visto. Ele está presente em todas as festas, em todas as comemorações. Então, nós vemos que o álcool é uma porta de entrada. É a primeira substância com a qual a pessoa tem contato. A gente pode perceber que a própria indústria do álcool ela já tenta ganhar a pessoa desde a adolescência, fazendo aquelas bebidas ice, bebidas mais doces, né? Aquilo lá é para criança beber. Quando a gente toma uma cerveja pela primeira vez, é muito difícil alguém experimentar e achar, nossa, que sabor. A pessoa vai achar amargo, vai achar ruim. É realmente a sensação de bem-estar que vai fazer a pessoa repetir e aí sim passar a gostar. Né? No caso dessas bebidas doces, elas fazem com que o adolescente comece, por exemplo, ele não vai conseguir beber vodka de uma vez, né? Numa primeira vez. Mas aí ele bebe uma bebida doce à base de vodka que vai fazendo com que o organismo dele comece a desenvolver tolerância, comece a se acostumar com a presença do álcool no organismo. E aí, assim, como o álcool é uma dessas substâncias que altera comportamento, para você fazer qualquer coisa errada é muito mais fácil, né? Tá certo. E me diz uma coisa, existem dependências piores que outras? Como que é isso? Dependência do café, ela é mais amena do que a do cigarro ou do que a cocaína, por exemplo? Como que existe um grau aí de dependência? Uma substância faz a pessoa se viciar mais rápido, outra menos? Como que é isso? Existe, claro, e assim, não existe droga pior ou droga melhor. O que existe é o nível de comprometimento que vai acontecer na vida daquela pessoa. Então, por exemplo, o álcool, para muitos, vai ser algo de uso recreativo, a pessoa vai passar a vida inteira consumindo sem maiores problemas, mas ele pode ser extremamente devastador e destruir uma vida, destruir uma família. Então, independente de qual é a substância, o que importa em tratamento de dependência química é a gente entender o impacto que aquele uso ou que aquele abuso está causando na vida da pessoa. E no caso das propagandas, falando um pouco do álcool que é legalizado, você acredita que esse incentivo que muitas vezes a mídia faz até desde pequeno, incentivando as pessoas a beberem, o álcool a gente encontra em qualquer padaria, isso também acaba influenciando na dependência da sociedade em outras drogas também, por ter essa porta de entrada facilitada, por propagandas mostrando as mulheres bonitas, o cigarro aventureiro, as pessoas aventureiras. Hoje não pode mais a propaganda de cigarro, mas até pouco tempo atrás rolava na TV, né? Essa experiência do cigarro é bem interessante porque ela mostrou resultados, né? E eu acredito que a gente tem que caminhar para isso em relação ao álcool também. Já existem vários projetos de lei para controle da propaganda do álcool. Existe já alguma coisa em termos de restrição de horários ou até mesmo de um conteúdo infantil explícito? Eu me lembro de uma propaganda de cerveja que tinha um sirizinho, tartaruguinha, tinham personagens realmente infantis, né? Isso hoje já não pode mais. O horário de transmissão da propaganda já é mais tarde, mas ainda é possível fazer propaganda. E isso, ao contrário, a gente vê que com o cigarro deu muito certo e a gente acredita que quando isso chegar para o álcool também vai ter um efeito bastante positivo para a sociedade como um todo. Então você acredita que essas propagandas elas acabam sim influenciando bastante? Com certeza. A propaganda atrai. A propaganda é algo que funciona para todas as áreas, isso já é comprovado. E vai funcionar também com relação à bebida. A gente tem toda uma questão de começar a beber na adolescência, quando a característica de comportamento já é de uma certa insegurança, já é uma certa inadequação. Então, o álcool ele vem para deixar a pessoa mais desinibida, ajuda ela a ser menos tímida, a chegar na paquera. Então, isso se vende como muito ligado a essa questão da sexualidade, que é algo que está despertando na adolescência. Por isso, as mulheres bonitas, né? Como se você fosse beber e fosse conseguir que uma menina daquelas, né, fale com você. E isso é muito interessante, porque o adulto ele já tem a marca de bebida preferida dele e ele não troca. Quem gosta daquela marca vai pagar o que aquela marca custar. Quem está ainda experimentando, escolhendo é o jovem. Então, a propaganda é para ele. E o cigarro? Você acha que o cigarro também, a pessoa, de repente, começa a usar no começo o cigarro por status, para poder também ficar mais charmoso? Antigamente era muito charmoso fumar, hoje não é mais tanto. Como que você vê isso?
Hoje não tem mais essa questão do charme, tem mais a questão de ser algo do mundo adulto, né? Fumar é uma coisa de adulto, então os jovens querem fumar para serem adultos. E tem toda essa questão da influência do grupo, que é muito comum também entre os jovens, de fazer aquilo que todo mundo está fazendo para ter essa sensação de pertencimento, né? A gente tem o lado bom da questão do proibido, porque a gente tem um controle maior, mas, por outro lado, tudo que é proibido também atrai. Então, de alguma maneira, isso pode ser que seja algo que faça com que os jovens queiram para poder realmente confrontarem a sociedade, desagradarem os adultos, né, das vidas deles, os pais e professores. Então, isso é algo que a gente também observa. Mas, ainda assim, a proibição e dificultar o acesso ainda funciona bem. Isabel, e o que acontece com o organismo de um dependente químico, seja física e psicologicamente, sob as ações de determinadas drogas? Fisicamente vai variar de acordo com a dependência, né? Do tipo de substância que a pessoa é dependente. Do ponto de vista físico também. O que é comum para todos na questão psicológica é a questão da tolerância. Então, é o fato da pessoa sempre precisar de uma dose maior para ter a mesma sensação. E aí que ela começa realmente a isso se tornar uma prioridade. Uma outra coisa bem importante para diferenciar uma pessoa que faz um uso social ou recreativo de alguma substância de um dependente químico é a questão do estreitamento de repertório. Ou seja, aquilo ocupa muito tempo da vida da pessoa. Ela já não consegue mais fazer outras atividades ou ela não consegue fazer outras atividades sem ter consumido a substância primeiro. Então, essa necessidade, né? Outra coisa importante é assim, se a pessoa ficar sem, como que ela se comporta? Se a pessoa chega numa festa, de repente a festa não está servindo nenhuma bebida alcoólica, qual que é a reação que ela tem? Ela vai ficar nervosa, ela vai ficar irritada, ela vai querer ir embora daquela festa, ela não vai conseguir ficar na festa ou se divertir com outras coisas. Se isso acontece com a pessoa, já é um sinal de que aquilo é uma prioridade, né, para ela. A questão do controle também. Muitas pessoas vêm falando pra gente assim, não, mas eu controlo, eu consigo ficar um mês sem beber. A pessoa que não tem problema com a bebida ou com a droga, ela não precisa ficar preocupada em controlar. Se a pessoa já tem essa preocupação, é porque ela já está tendo algum tipo de comportamento compulsivo, né? As pessoas começam a notar também, existe sempre uma cobrança familiar, existe sempre aquele tio que a gente tem medo de convidar para a festa porque sabe que ele vai beber, que ele vai ficar alterado, que ele vai dar algum tipo de vexame. Então a pessoa começa a receber alguns rótulos associados a esse comportamento típico, seja de beber ou de usar. Então isso já vai começando a desenhar um perfil, né? E isso é comum em todos os tipos de droga. Certo. E a pessoa, no caso, ela a se assumir dependente químico, já é um primeiro passo aí para poder lutar, para poder se curar dessa dependência? Como que é isso? Com certeza. Inclusive, quando a gente trabalha com os 12 passos de Alcoólicos Anônimos, o primeiro passo é realmente você assumir que você tem um problema. É um passo muito difícil, é uma característica da dependência química, a negação do problema. A pessoa tende a achar que ela tem o controle, que ela para quando ela quiser. E, geralmente, ela tem um mundo de coisas em volta dela, o trabalho, a família, cobrando que ela pare, e ela quer ter esse controle e não tem. Então, quando a pessoa consegue assumir que aquilo está saindo do seu controle, é quando ela começa a realmente ter condição de ter algum plano de ação para tratar aquilo de uma maneira verdadeira, que vai exigir tratamento médico, psicológico, um acompanhamento da família também. A família adoece muito, aquilo que você falou no começo, né? De ser algo visto ainda com bastante preconceito. A pessoa bebe, o cara é sem vergonha, ela falou que não ia beber mais, bebeu de novo. Então, a pessoa, ao longo desses problemas de comportamento, existem muitos traumas dentro das famílias, né? De quebra de confiança, né? Então, assim, isso faz com que exista um desgaste muito grande de relacionamentos. Então, a gente percebe que não só a pessoa que usa a substância fica doente, como quem está em volta fica doente também. Então, é importante tratar a dependência e a codependência, que é esse estado, né, de adoecimento que envolve os familiares e quem cerca o dependente químico. Certo, e aproveitando o gancho, então, como que uma família deve se portar diante de um problema desse, do problema de dependência química na família? Quais são as ações aí que pode ajudar um dependente a sair desse vício?
Acho que a primeira coisa é fazer o acolhimento dessa pessoa, né? A gente vê pessoas em conflito do tipo assim, nossa, eu dou dinheiro ou não dou ao meu filho, né, ao meu filho para ele pagar uma dívida de droga, por exemplo? Se eu der, será que eu estou facilitando a vida dele? Estou ajudando ele a piorar cada vez mais? Se eu não der, será que, e se algo acontecer com ele, a culpa vai ser minha? Então, a família tem que administrar muitas culpas. Às vezes, existe discordância, então a mãe quer ajudar, o pai já é mais bravo ou vice-versa. Então, a família precisa ser orientada para saber conduzir, né, o tratamento com esse familiar de uma maneira que ele seja acolhido, que ele sinta que ele tem um espaço, que ele sinta que ele vai ser apoiado, porém sem também reforçar os comportamentos inadequados que ele tenha, né? Sem facilitar que ele continue utilizando a substância. Então, um apoio para toda a família vai ser bem importante nesse sentido. Não tem uma regra, né? Cada caso é um caso e o profissional que vai fazer o aconselhamento vai poder direcionar melhor a família. Existe algum tipo de comportamento que eu posso notar lá do meu filho na minha casa para, de repente, levantar uma pulga atrás da minha orelha e falar, meu filho está com algum problema de dependência química? Existe algum tipo de atitude aí comum entre os dependentes que as famílias podem notar? Existem vários comportamentos. Acho que a primeira coisa é você perceber uma mudança na pessoa, na personalidade daquela pessoa. Tem pessoas que já são mais introspectivas, você vai dizer assim, nossa, meu filho é muito calado, é muito quieto, será que ele tem algum problema com droga? Se ele sempre foi assim, isso não vai ser um indicador. Mas se era uma pessoa com um comportamento diferente, que agora passou a se isolar e que agora está, né, mudando o seu jeito de ser, é algo para prestar atenção. Hoje em dia tem muitas maneiras de você disfarçar, né? Por exemplo, os olhos vermelhos. A pessoa pode usar um colírio e disfarçar aqui. É muito mais comportamental até do que físico. Por exemplo, no caso do álcool, você percebe que a pessoa está sob efeito, né? Está sob o efeito da droga, dependendo de como ela chega até você. Então, essas questões de mudança de comportamento são importantes. Isolamento, traços de agressividade. Em casos mais graves, realmente o sumiço das coisas começa com os da própria pessoa. Então, some um relógio, some um par de tênis, depois vai até as questões, né, de tirar as coisas de dentro da própria casa. Já são estágios mais avançados. Acontece dos pais, por exemplo, às vezes fuçarem nas coisas do filho, encontrar alguma coisa e jogar fora. E não ter uma conversa. Né? São atitudes que a gente vê... Tá só escondendo o problema, né? Que não tem, vai gerar desgaste e não vai levar à solução. Porque a pessoa vai conseguir novamente, vai usar de novo e não vai ter resolvido a situação. Outra coisa muito comum é mandar aquele filho para a casa de um parente em outro lugar, o que a gente chama de fuga geográfica. Aqui sempre... A família também tem uma negação muito grande, né? A família acha que é a má companhia. Ninguém pensa sempre que é culpa o seu dos amigos, filho... Né? Não é o seu filho que está levando os ninguém amigos... Ninguém acha que o seu filho é má companhia para ninguém. A gente sempre acha que o nosso filho está sendo influenciado por más companhias. Aí manda o filho lá para morar na casa de uma tia em outro estado. Ele vai achar. Quando a pessoa realmente está num grau de dependência, ela vive para isso. Então, ele vai conseguir esse acesso, né? É muito comum também pessoas que não conseguem dar continuidade nos estudos. Então, essas dificuldades escolares também são um sinal. A questão do emprego também. Então, a pessoa ela até tem facilidade para arrumar um emprego, mas ela nunca permanece. Porque sempre que ela recebe, tem o dinheiro na mão, aí ela usa droga, ou álcool, aí ela falta vários dias, acaba sendo demitida. Então, essas questões relacionadas à capacidade que a pessoa tem de assumir compromisso, responsabilidade, o desenvolvimento dela laboral ou escolar, isso tudo também são sinais que a gente tem que estar atento. Tá certo, vamos para um breve intervalo. Estamos conversando aqui com a psicóloga Isabel Rivas, ela que é especialista em dependência química, falando sobre esse assunto que acomete muitas famílias, que é a dependência química. Estamos falando de como lidar com esse transtorno e descobrindo também soluções para esse problema. Voltamos daqui a pouquinho.